Fala, Belter! Tudo bem com você? Hoje é a primeira aula do módulo Belting, do curso online de Belting comigo, Beto Soroli, e o tema da aula de hoje é Peer Belting. Mas primeiro eu quero te falar, o que a gente vai trabalhar neste módulo? A gente vai trabalhar os subregistros do Belting contemporâneo. Então vamos nos contextualizar. O que é Belting e o que é Belting contemporâneo? Belting é o nome que os americanos deram para essa forma de se cantar. Lá nos Estados Unidos não existe assim um consenso exatamente sobre o que é Belting, não. Diferentes professores com diferentes abordagens chamam coisas diferentes de Belting. Mas, basicamente, eles chamam de Belting quando o cantor está fazendo uma nota bem aguda e bem forte que parece voz de peito. Então, uma nota aguda e forte, potente, que parece voz de peito, mas na verdade não é. Tem até alguns professores que falam, belting é subir com a voz de peito, mas na verdade não é. É só você pensar, lá no diagrama do Hirano, voz de peito tem muito TA, e quando tem muito TA, a prega vocal fica grossa, ela não consegue alongar. Ela precisa de alongar para chegar em determinadas notas agudas. Então, se ela alongou, ela já não está com tanto TA, ela já não é caracterizada como voz de peito, entendeu? Por mais que alguns professores falem isso, vocês pensam, vocês já têm consciência, vocês já sabem que o fechamento funciona dessa forma. Tem hora que tem mais predominância de TA, o TA engrossa, encurta a prega vocal, não deixa ela alongar, aí quando eu vou diminuindo, ela consegue alongar e aí eu alcanço as notas agudas, ok? Então, em relação ao fechamento seria isso. E em relação ao espaço, a gente pode usar laringo, oro, ou rinofaringe, ou a junção de alguns desses espaços. E é isso que a gente vai aprender aqui para treinar os subregistros, a juntar respiração com fechamento e com espaço. Então, belting é cantar uma nota aguda, forte, que parece uma voz de peito. Basicamente, nos Estados Unidos vai ser assim. Aí tem diferentes tipos de abordagens, diferentes metodologias, tem professores mais fisiológicos que falam, assim como eu, de nomenclatura, de fisiologia, de músculo. Eles até têm uma expressão, o professor é mais laryngeal, que ele fala bem da laringe. Tem professores que são mais metafóricos, que trabalham com biomimetização, que é a imitação dos sons dos animais ou da natureza, né? E que vão trabalhando dessa forma por imitação mesmo do som e funciona para algumas pessoas. Eu acredito que não funciona para todas. Na prática eu já vi bastante isso acontecer. Biomimetização sem consciência, ela pode não funcionar para um monte de gente, deixar um monte de gente frustrada. Como eu gosto de trabalhar com uma metodologia que atinja o maior número de pessoas, e até por necessidade eu tive que aprender a trabalhar assim, eu optei pela fisiologia, pelo conhecimento da fisiologia, pelo esclarecimento. Por quê? Porque todo mundo entende que eu tenho uma mão direita, uma mão esquerda. Todo mundo é capaz de entender isso. Né? E aí eu tenho uma língua, eu posso relaxar minha língua. E tem gente que tem mais controle, que tem uma propriocepção mais aguçada, que tem mais facilidade? Tem. E tem gente que tem mais dificuldade, mas treinando, todo mundo se desenvolve. Eu já tive aluno, inclusive, doente, assim, com problemas de patologia vocal, que tiveram excelentes resultados a partir dessa metodologia. Então, eu confio mais nela. Então, seguimos para frente. Então, o belting lá nos Estados Unidos vai ser basicamente isso. E o que é o belting contemporâneo? O belting contemporâneo é uma metodologia desenvolvida pelo maestro Marcone Araújo. Ele trabalha e tem um estúdio em São Paulo. Ele é de Recife, cresceu em Brasília, morou nos Estados Unidos e atualmente vive em São Paulo. Ele é o meu professor de canto que desenvolveu essa metodologia que ele chamou de belting contemporâneo. Por quê? Porque com o advento das ciências vocais, otorrinolaringologia, fonoaudiologia e diversos estudos assim, sobre como que a voz funciona, quais as partes envolvidas, a constituição de cada parte, como conseguir os melhores resultados. O maestro Marcone, além de acumular sua experiência como regente, porque ele rege desde os 12 anos de idade, para você ter uma ideia, assim, o cara ele é pica das galáxias mesmo, assim.
é um gênio, é um cantor, pianista, maestro da melhor qualidade. Uma pessoa também que eu gosto muito, admiro muito, é meu amigo, pessoal. Eu fui pupilo dele, sou pupilo dele, né? Fui durante alguns anos um seguidor ali, à risca, de perto, trabalhei com ele e ao longo que ele foi desenvolvendo, escrevendo esse livro, inclusive eu estava lá perto. E aí o maestro Marconi Araújo, ele percebeu que desde que começou a utilizar essa nomenclatura dentro do teatro musical para falar do estilo de canto, né? Ah, aquela cantora lá é uma belter, ela tá cantando belting, o som dela é belting. Belt vem de pá, bater com força. To belt, spaf, bater com força. Não é cinturão, cinto. Se você colocar no Google Tradutor, belting, cinturão, cinto, não é isso, é to belt, porque o som está batendo, belting. Entendeu? É como se fosse um verbo. O som é forte, potente, bate com força. Então, ele percebeu que os primeiros belters, lá no início do século XX, ao longo do século XX, eles cantavam diferente dos mais atuais. E com o advento das ciências vocais, como eu já falei, foi se entendendo como fazer de uma forma melhor, conseguir melhores resultados, diminuir o esforço. Então, graças ao vasto conhecimento que a gente tem hoje sobre o entendimento de como funciona a nossa voz em todos os aspectos, conseguiu-se desenvolver novas técnicas e técnicas mais efetivas. E aí, então, os cantores hoje em dia, inclusive, cantam mais agudo até do que os cantores de antigamente, conseguem ter uma alta performance em regiões bem extremas, de belting, com sonoridades que antes as pessoas não utilizavam. E uma grande gama de pessoas consegue fazer isso graças à técnica, aos conhecimentos que os estudiosos foram adquirindo e compartilhando ao longo do tempo, e treinando, e desenvolvendo, e etc. E aí ele chamou isso, esse conjunto de conhecimentos, de belting contemporâneo, porque o belting atual, contemporâneo, ele é diferente, ele evoluiu em relação ao belting quando começou. E aí, no belting contemporâneo, a metodologia dele, ele propõe o conceito de subregistros. Lembra lá dos nossos registros vocais do diagrama do Hirano? Registro modal é tudo. Eu tenho registro de peito, de cabeça e registro médio. Dentro do registro médio estaria o belting. E aí o que ele faz? Ele pega o registro médio e subdivide em relação às faixas de predominância ou de TA ou predominância de CT, a faixa de baixo é predominância de TA, a faixa de cima é predominância de CT, e aí combinando isso com ajustes no espaço, eu produzo subregistros diferentes. Então, ele propõe 7 subregistros dentro da metodologia dele do belting contemporâneo. 3 estão na faixa de registro médio com predominância de TA, 2 estão na faixa de registro médio com predominância de CT, 1 está na voz de cabeça, mais perto do falsete, 1 está na voz de peito. Então, ao todo, são 7. Com esses 7 subregistros, a gente consegue fazer miséria com a voz, gente. É uma gama de possibilidades maravilhosa. E aí, para cada subregistro, você desenvolve um gatilho para você aprender a controlar e a ligar. Então, você cria uma memória daquilo, uma memória muscular, uma memória física de como executar aquele subregistro. E eu trabalho os subregistros do belting contemporâneo de uma forma bem particular minha, assim. Por quê? Por eu ser mineiro e ter o meu sotaque com a configuração XYZ que eu tenho aqui, e por eu vir de um histórico familiar também característico, eu tinha muita dificuldade de entender o belting contemporâneo da maneira como o maestro Marconi ensina, que já é maravilhosa, que já deu bastante resultado para mim. Mas eu sentia necessidade ainda de continuar os estudos. E o que eu fiz? Tanto na minha prática como cantor, quanto na minha prática como professor, eu dei continuidade ao estudo de como desenvolver esse gatilho para cada subregistro. Tanto é que essa palavra, essa expressão gatilho, eu utilizo. O maestro Marconi Araújo, ele utiliza outra expressão, ele utiliza calling. Ele fala que cada subregistro tem um calling, né? Você chama o subregistro de uma forma, você faz tal ajuste, um subregistro, tal, aquele, ó. Depois, mudou o subregistro, mudou o ajuste, mudou o ajuste,
Mudou o ajuste? Então, para cada subregistro tem um calling. Depois que você decora os callings, você controla o seu corpo, é maravilhoso. Só que como eu não conseguia controlar todos os callings em determinado momento dos meus estudos com ele, e eu trabalhava como professor aqui em Minas Gerais, eu percebi a diferença do sotaque. A diferença que o sotaque fazia. E na minha realidade de diretor vocal, eu tinha que trabalhar com pessoas de diferentes estilos, assim, atores que nunca tinham cantado, cantores líricos que queriam cantar belting, cantores populares que queriam cantar belting, belters naturais que tinham uma técnica um pouco suja. Por quê? O belting, na verdade, é um jeito de cantar. Não é uma coisa que os americanos inventaram, é uma coisa que eles deram um nome e catalogaram. Mas belting tem no mundo inteiro, né? As lavadeiras do norte de Minas estão beltando. O mistério das vozes búlgaras estão beltando. Cantores lá no Oriente estão beltando. Então tem cantor gospel lá dos Estados Unidos estão beltando. Tem belting no mundo inteiro. O que os americanos fizeram, e que é maravilhoso, é catalogar, entender como funciona e transformar isso numa técnica. E mais ainda, o maestro Marconi Araújo tem um trabalho primoroso nesse sentido, porque como ele queria muito trabalhar essa forma de canto com os coros dele, ele pesquisou isso durante a vida inteira, porque ele é apaixonado por essa sonoridade e ele percebeu que havia e ele muito curioso, estudou todos os aspectos que permeavam ali e ele entendeu como fazer isso e transformou numa metodologia. O que eu, Beto Soroli, fiz sou capacitado dentro do método dele, né? Tenho capacitação, eu fiz curso, eu estudei, eu li o livro, eu mastiguei esse livro dos pés à cabeça, eu treinei como cantor, treinei muito como professor, mas eu ainda dei continuidade. Eu fiz um desdobramento de como aprender o belt contemporâneo na situação que eu trabalhava, com pessoas com sotaques diferentes, com realidades diferentes, e aí eu desenvolvi uma forma particular de desenvolver os callings, que na verdade eu chamo de gatilho. Então o que eu vou ensinar para vocês aqui, a partir da nossa tabela, suporte respiratório, fechamento, espaço, quais os ajustes que você tem que fazer, na ordem certa que você tem que fazer, para você desenvolver um gatilho para aquele subregistro, ok? É bem simples assim, algoritmo, lembrando lá das nossas primeiras aulas. Uma sequência de ações perfeitamente definidas para você resolver uma questão. E hoje nós vamos começar com pure belting. Pure belting, por que tem esse nome? Pure em inglês é puro, então seria o belting puro. Eu começo pelo pure belting porque ele está dentro da faixa com predominância de TA no registro médio. Nós vamos trabalhar o fechamento dele para ficar bem próximo ali, predominância de TA, mas já bem próximo da troca de predominância muscular. Então eu preciso que você execute os exercícios que eu vou passar da forma como eu vou passar, por isso que eu preciso que você tenha entendido respiração, fechamento e espaço, ok? E aí nós vamos treinar e decorar esse fechamento aqui. E o som vai ser bem característico. O Marconi deu esse nome de pure belting porque se assemelha muito com o som puro do belting, do jeito que os americanos falam mesmo. Então os americanos eles tiveram uma identificação com essa sonoridade, porque o próprio idioma já tem uma configuração de espaço, que é predominância de orofaringe e uma rinofaringe alta, uma sensação de ressonância rinofaríngea alta, mas com predominância orofaríngea, que dá esse brilho, esse metal, que alguns professores chamam de twang, né? É uma característica da fala de pessoas do interior dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos. Então essa sonoridade que a gente vai conseguir através do pure belting é como se fosse o som puro de um nativo americano. E aí então ele resolveu chamar de pure belting para ajudar na memorização, ok? Mas vocês vão identificar com outras pessoas também. Eu acho que tem pessoas no norte de Minas que falam com um som assim meio beltado, nordestinos que falam com um som meio beltado. Tem várias etnias e sotaques no mundo que você vai escutar um pouco essa sonoridade do pure belting. O francês, em determinadas regiões, para mim, tem uma sonoridade de pure belting. Mas a gente vai utilizar, então, essa nomenclatura do maestro Marconi Araújo
e o mapinha do Soroli. Então vamos para a sequência de exercícios para você desenvolver, praticar, treinar e controlar, dominar o gatilho de Pure Belting. Primeiro vocalize que vocês vão fazer é esse daqui, ó. Vibração de lábio. Bom, a vibração de lábio, como que nós vamos fazer? A gente vai fazer pensando em vibrar o lábio superior, aqui, buço, lábio superior, buscando coceirinha na ponta do nariz e pensando num som leve. Eu tô começando praticamente na minha voz de peito. As meninas vão começar aqui no Dó 3, os meninos no Dó 2. Porém, a gente vai pensar em ri, como se fosse falar ri, B-R-I, ri. Aí eu vou sentir vibrar bastante meu lábio superior e vou sentir uma coceirinha na ponta do nariz. Por que eu quero que vocês trabalhem essas sensações? Se o som estiver vibrando bem aqui, leve, e chegando a ponto de coçar a pontinha do nariz, é porque ele está chegando todo aqui e o fechamento não está tão denso. Então, a coceirinha na ponta do nariz é o jeito que a gente vai monitorar se o fechamento está denso ou não. Porque se eu fizer pesado aqui, eu vou sentir a vibração muito espalhada e não vai coçar a ponta do nariz. Se eu fizer mais leve, concentrado aqui, o nariz vai vibrar bastante porque o som está chegando todo aqui. Por quê? Porque o TA não está muito ativo e não está retendo a ressonância aqui, nem deixando ela só baixa. Ela vai subir. Tá entendendo? Então vamos lá. Dessa forma que a gente vai fazer, depois você vai ter o áudiozinho só para poder fazer o exercício aí, tá bom? Só vou dar um exemplo aqui e explicar. Aí, o próximo exercício a gente vai fazer ressonância nasal, pensando em NG, conforme a gente já trabalhou no exercício da rinofaringe. Eu vou pensar bem metálico o som, sem soprosidade, então meu fechamento não pode vazar ar. E a minha sensação é daqui para cima. Eu quero que você treine um pouquinho e mapeie. Aonde você sente a sua ressonância alta? Tem gente que vai sentir aqui. Tem gente que vai sentir aqui. Tem gente que vai sentir aqui. Eu sinto atrás dos olhos. Teve aluno meu que já sentiu no alto da cabeça. Eu sinto também no alto da cabeça, mas é muito presente aqui, assim, quando eu tô fazendo. Então, você vai fazer manga, lembra do NG? Tá vendo? Eu sinto bem aqui, assim, ó. E aí, é algum desses lugares. Depende da sua fisiologia e depende de como você está controlando o fechamento. Quanto mais tênue for, mesmo no belting, que é a predominância de TA, a sua ressonância vai subindo. E às vezes você começa a sentir aqui, aí depois você está sentindo aqui, depois você sente espalhar e tal. Mas em algum desses lugares aqui para cima, você tem que monitorar para mim. Não pode estar aqui, ó, baixa ou no lábio. Tem que ser daqui para cima. Se tiver pesada, é porque o fechamento está pesado. Faz a vibração direitinho e pensa no latidinho, igual a gente fez o exercício do ok? Por exemplo, eu vou fazer. Lembra do buzz da nossa abelhinha? Pronto, depois também você vai ter a escalinha para treinar no áudio complementar, tá bom? Aqui é só para você ver eu executando. Sempre pensando, externo alto, umbigo para dentro, não soprar. Jamais eu esqueço isso. A primeira coisa é pensar na minha tabela. Externo alto, umbigo para dentro, não soprar. Latidinho.
Vibração aqui, latidinho, NG, manga, ok? Depois eu vou para vogal. Eu vou começar daqui. E aí, todo mundo vai fazer esse exercício na mesma oitava, meninos e meninas, tá bom? Esse exercício aqui agora é na mesma oitava, a mesma nota, a mesma altura. Prepare-se para quebrar paradigmas com o belting. Aí, a gente vai cantar yeah e depois vai passar para ya. Então, primeiro eu vou fazer yeah. Vou pensar meu fechamento bem caricatinho. Yeah, latidinho. Yeah. Sem vazar ar. A minha boca eu tenho que pensar arcadas abertas, separadas. Então a minha mandíbula desce. Sorrisinho aqui. E língua, ó, relaxada pra frente. Eu vou encostar a minha ponta da língua na arcada inferior, mas eu vou distribuir a massa da minha língua, ó, pra frente. Por quê? Porque a nossa língua é muito grande. Se ela estiver aqui para trás, ela bloqueia o som, ela não deixa o som chegar na orofaringe, na boca. Eu tenho que usar minha orofaringe bem ampliada para o belting, para o pure belting, mas eu tenho que deixar meu som chegar aqui na frente. Se a língua estiver recuada para trás, o som não chega na frente. Então eu vou abrir minha boca, separar minhas arcadas, pensar em já tô abrindo a minha orofaringe, depois eu vou pensar em ya, já tô abrindo a minha orofaringe, alongando lá os pilares da faringe, com a língua relaxada para o som chegar, para não bloquear, para não virar um obstáculo na frente do som. Então, boca aberta, sorriso. Sorrir também ajuda a abrir os pilares da faringe, tá? Quando eu puxo a comisura labial aqui, ó, abre os pilares da faringe. Então, ya. E língua relaxada. E o meu fechamento, latidinho. Então, na ordem, vai ficar assim. Externo alto, umbigo para dentro. Inspirou. Não soprou. Fechamento latidinho. E essa configuração da boca. A, dentes, língua. Nessa ordem. Lembrando? Externo alto, umbigo para dentro. Inspirou. Na hora que foi expirar, latidinho. Boca. Língua relaxada, dentes, arcadas abertas. Muito simples, né? Na hora que você... Pode parecer muita informação agora, mas na hora que você decorar, vai ser assim, ó. A gente vai até essa nota. O áudio que eu vou gravar para você vai ser até aí. O pure belting só precisa de ir até aí, o Fá sustenido. Para as meninas não é muito. Para os meninos, dependendo se o fechamento estiver pesado, fica parecendo que é muito, que é um Fá sustenido 3. Mas se o fechamento já estiver no lugarzinho, vocês vão ver. Também é gostosinho. Assim, minha voz foi. Eu faço isso com baixos, faço com barítonos, faço com tenores. O baixo é a voz mais grave, o barítono é a voz do meio, o tenor é a voz mais aguda. Não tem isso. No belting não tem classificação. Essa classificação é do lírico. Qualquer pessoa vai cantar essa nota, matematicamente falando, se tudo estiver no lugar. Externo alto, umbigo para dentro, não soprar. Latidinho e a boca. Abre, relaxa a língua, mostra os dentes. Isso é o pure belting. A gente pode fazer com yeah ou com ya. Eu fiz com yeah, agora eu vou fazer com ya. Viu que o som é bem caricato? Esse é o som caricato, característico. Por isso que o Marconi deu o nome de pure belting. Porque é o jeito como os americanos falam. Hello, pé, hey Joe, the McDonald had a rate. Hello, pé. Essa sonoridade de fechamento bem clampeado
sem soprosidade, sem essa sensualidade brasileira. E a orofaringe, que dá muito brilho.